Hoje vamos falar sobre algo que pode literalmente tirar seu fôlego. Você já se perguntou qual é a substância mais perigosa do mundo? Elas podem ser de origem animal, mineral, vegetal ou até mesmo produzidas em laboratórios. Algumas substâncias foram até usadas como armas biológicas, outras para procedimentos estéticos, e tem aquelas que, mesmo sendo perigosas, são usadas todos os dias. Então, é isso que vamos mostrar para vocês hoje, as substâncias mais mortais da Terra. A primeira coisa que você precisa saber é que uma substância venenosa tem vários níveis de toxicidade, desde o mais leve, que causa irritação ou algo do tipo, até o mais agudo, que pode simplesmente finalizar com a vida de uma pessoa. E para medir o perigo e o nível dessa toxicidade, é usada uma escala chamada DL50, que significa dose letal mediana. No caso, é a dose necessária da substância para tirar a vida de metade de uma determinada população, ou seja, 50% dos indivíduos em até 14 dias. Antes de começarmos, deixe aquele like para fortalecer, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. E agora as toxinas mais letais. Começando então com a toxina botulínica, que foi originada da bactéria Clostridium botulinum. Essa toxina é capaz de contaminar o indivíduo através da inalação ou também da ingestão de alimentos ou água contaminada. E apenas 0,4 nanogramas por quilograma dessa substância botulínica já é uma dose letal para os seres humanos. A maioria dos especialistas considera a toxina botulínica como o produto químico natural mais tóxico do mundo. Isso porque uma quantidade muito pequena já pode acabar com a vida de um ser humano. Ou seja, para tirar a vida de uma pessoa de mais ou menos 50 kg, seria preciso apenas 20 nanogramas dessa toxina. Isso daria muito menos do que 1 grama. Isso torna essa toxina 10.000 vezes mais potente que o veneno de uma cobra. Essa toxina pode ser encontrada em alimentos estragados, como por exemplo, enlatados velhos, e dependendo da quantidade, pode causar danos neurológicos, paralisia nos músculos respiratórios e, consequentemente, a morte. Só que mesmo sendo perigosa, mesmo sendo considerada como a toxina mais letal de todas, olha como o ser humano é maluco, porque a gente, durante os procedimentos estéticos, acaba utilizando pequenas doses dessa toxina no nosso rosto, no nosso corpo, que no caso estamos falando do famoso Botox. Só que o Botox é uma forma muito diluída e específica dessa toxina e, ao invés de paralisar, isso relaxa os músculos, reduzindo assim as rugas e as marcas de expressões nos olhos e na testa. Sem contar também que, dessa forma diluída, ela pode também ser usada para tratar problemas musculares, dores de cabeça crônicas e até mesmo algumas disfunções oculares. Mas é claro, usando ela com responsabilidade, controle e o maior estudo possível. Ou seja, até um negócio que é perigoso, a gente gosta de usar de forma normal. O povo gosta de brincar com perigo, não é verdade? Vamos falar agora da ricina, que é originada do Ricinus communis, mais conhecida popularmente como mamona. Você sabia que a mamona pode ser assassina? Agora tudo fez sentido, não é mesmo? Considerado como um dos venenos mais letais de origem vegetal, a ricina é uma proteína presente nas sementes da mamona. Para quem nunca viu a mamona, essa planta cresce abundantemente ao redor do mundo e seus frutos, em geral, possuem espinhos. Quem já fez guerra de mamona? Comente #mamona. Agora continuando, o problema mesmo acontece caso você ingira a mamona, ou melhor, a semente dela. Pois, mesmo sendo pequena, apenas 8 sementes da mamona podem tirar a vida de uma pessoa adulta com 70 kg, e apenas uma semente da mamona já é suficiente para acabar com uma criança. Tanto é que em Breaking Bad, Walter White faz um veneno usando a semente de ricina. Ele envenenou o Brock, o filho da Andrea, que estava ali tendo um romance com Jesse. Ele usa a ricina para tentar matar o Tuco e depois ele usa para matar o menino. O negócio é potente. O envenenamento provoca dor de estômago, diarreia, vômito com sangue e falecimento. E essa toxina é tão perigosa que ela é até mesmo usada como arma biológica, por ser extremamente letal, fácil de ser extraída e também ter um baixo custo. Sem contar também que ela é quimicamente estável, então ela pode ser armazenada em qualquer lugar, sem refrigeração, por um longo período. O envenenamento acidental por ricina é extremamente raro, porque dificilmente a pessoa vai comer a mamona inteira com os espinhos. O problema é quando você pega na maldade e cria um negócio ali usando a ricina. Isso realmente aconteceu, pois em vários momentos da história, a mamona foi utilizada propositalmente, na verdade, a ricina, para envenenar outras pessoas.
Sarin é uma substância que foi criada em laboratório lá em 1937, na Alemanha. Inicialmente, foi desenvolvido como pesticida, só que, devido à sua ação no sistema nervoso, passou a ser usado como arma, se tornando assim a arma química mais poderosa do mundo. Ela é obtida em laboratório, em sua forma líquida, porém, ela pode vaporizar facilmente e, como o gás é incolor, sem cheiro e sem gosto, o seu potencial como arma é ainda maior. Assim, se uma pessoa entrar em contato com esse gás, pode causar uma diminuição na frequência cardíaca, náuseas, cegueira, paralisia, perda da consciência e convulsão. Ela também debilita os músculos, causando assim uma parada respiratória e cardíaca. E, se uma pessoa for intoxicada com sarin, ela pode falecer em apenas 10 minutos. Ainda bem que existe um antídoto para isso, que pode ser feito através de 2 remédios, pralidoxima e atropina, e eles podem ser dados no hospital, diretamente na veia. É por isso então que, sei lá, se acontecer alguma exposição ao gás sarin, vá diretamente para o hospital, porque existe uma forma de curar isso. Esse gás já foi usado em um ataque no Japão, que aconteceu no dia 20 de março de 95, onde aconteceu um ataque de sarin no metrô de Tóquio. Tudo isso aconteceu de manhã. 5 homens saíram com guarda-chuvas com pontas de metal e sarin, embalado em jornal, em suas mochilas. Os caras estavam equipados para atacar o gás em quem estivesse por perto. Cada homem tinha também uma seringa com atropina e um antídoto do gás. Eles queriam contaminar a galera, mas eles não queriam se contaminar, obviamente, então qualquer coisa que acontecesse, eles tinham um antídoto. Cada maluco ficou em uma linha de metrô, e as 5 linhas se encontravam perto da sede do governo japonês, que no caso era o alvo final de toda a operação. Nisso, eles soltaram o veneno e tiraram a vida de 12 pessoas, e no total 5.000 pessoas adoeceram. Os responsáveis foram capturados, um deles foi condenado à prisão perpétua e os outros receberam a pena de morte. E o uso do sarin como arma química já aconteceu em vários outros lugares do mundo. Outro produto que pode ser bastante perigoso é o famoso chumbo. E, diferente dos outros, o chumbo pode deixar a pessoa doente por muitos anos da vida. Diferente dos outros, o chumbo é um assassino silencioso, pois pode não ser letal agora, mas vai acabando com seu organismo aos poucos. Ele foi identificado como uma substância venenosa desde as culturas antigas, mas, mesmo assim, ele ainda está presente no nosso dia a dia, fazendo parte do nosso cotidiano. Ele foi usado por décadas em gasolina e em canos de água, e assim acabou contaminando o nosso solo e também a infraestrutura da água. E, atualmente, ainda é encontrado em tintas, eletrônicos, joias, munições, brinquedos, esmaltes e ele é usado até mesmo como medicamento tradicional em alguns lugares, como a Índia, México e Vietnã. Qualquer contato com chumbo pode ser perigoso, independente da dose. Crianças que são envenenadas por chumbo, por exemplo, podem ter problemas de desenvolvimento, comportamentais e também vários outros problemas de saúde, podendo afetar o cérebro em desenvolvimento, resultando na redução da capacidade intelectual. E, conforme a gente vai envelhecendo, o chumbo pode afetar a nossa saúde cardiovascular, neurológica e até mesmo, em grandes doses, causar câncer. E, mesmo atualmente, o chumbo ainda é um problema para a saúde pública, pois, em 2019, por exemplo, tiveram 2 milhões de vidas perdidas por exposição a produtos químicos, e quase metade desses 2 milhões foi por conta da exposição ao chumbo. E pessoas que sofrem intoxicação por chumbo recebem injeções de um medicamento chamado succínico. Agora, vamos adentrar o mundo sombrio do VEX, um agente nervoso letal desenvolvido como arma química. O VEX é uma substância oleosa e incolor que age rapidamente, causando paralisia muscular e levando à morte por asfixia. Apenas uma pequena quantidade é necessária para ser fatal, tornando uma das substâncias mais mortais conhecidas pelo homem. Sua toxicidade extrema e persistência o tornam uma ameaça terrível, mesmo em pequenas quantidades. Outra substância infame é o arsênico, conhecido como o rei dos venenos. O arsênico é um metalóide altamente tóxico que ocorre naturalmente na crosta terrestre e pode ser encontrado em alimentos, água e até mesmo no ar. Seu histórico como veneno remonta a séculos, sendo usado em assassinatos e como método de suicídio. O envenenamento por arsênico causa uma variedade de sintomas graves, incluindo dores abdominais, vômitos, diarreia e, eventualmente, falência múltipla de órgãos. Mesmo pequenas doses podem ser letais, tornando uma escolha sinistra para quem busca causar danos. Então é isso, galera.
Estas são apenas algumas das substâncias mais mortais que a humanidade já conheceu. Lembre-se sempre de tratar essas substâncias com o respeito e a precaução que merecem. Deixe nos comentários se você gostaria de aprender mais sobre outros perigos que rondam nosso mundo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Até a próxima!